Revelação emocionante. Helena do Recife e a tragédia surpreendente que mudou 4 vidas para sempre. Nos braços da manhã ensolarada de Recife, Helena se sentia uma mulher realizada. Com 36 anos, ela era o orgulho da família, uma professora dedicada aos alunos da escola pública do bairro vibrante que chamava de lar. O riso de Miguel, seu filho de 10 anos, e o abraço apertado de Ana, sua pequena de 7 anos, eram combustível para seu dia a dia. E lá estava Carlos, seu marido, sempre disposto a apoiá-la, a ser o pilar que segurava a casa com amor e compreensão. Mas, em uma fração de segundos, aquele mundo colorido se tornaria uma sombra-ponto naquela manhã fatídica. Helena não sabia que a vida reservaria uma reviravolta trágica. Carlos, o homem que havia desafiado todas as probabilidades, falecera em um acidente de trabalho, deixando uma dor incalculável e um vazio na casa que outrora pulsava afeto. Os braços acolhedores se tornaram um desespero sem fim, e a risada das crianças agora soava como um eco triste. As contas continuavam a chegar enquanto a tristeza dominava o lar. Helena se viu sozinha, sem as certezas que antes a preenchiam. Medida que o luto se instalava, ela lutava para sustentar a família e ao mesmo tempo enfrentar a pressão externa do mundo que a cercava. As paredes que um dia foram um símbolo de amor passaram a ser lembranças de seu marido. Detalhes simples, como o jeito como ele carregava os filhos em seus ombros, pareciam gritar sua ausência. O coração de Helena disparava, e ela respirava fundo para encontrar forças, mas cada ventilação era um lembrete do amor que lhe tinha sido arrancado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite sombria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena percebeu que ainda havia algo ardendo dentro dela. Era o amor pela educação, pulsando com força. No que parecia um abismo sem fim, a ideia de um projeto começou a fluir. Se reunindo com as crianças da vizinhança, ela começou a sonhar com um espaço onde eles pudessem se sentir seguros e inspirados. Muitas vozes a desencorajavam, dizendo que ela não poderia mudar o mundo. Mas, entre as lembranças de Carlos e os olhares esperançosos de Miguel e Ana, ela decidiu não desistir. Helena começou a juntar forças, enfrentando não apenas os fantasmas da perda, mas também o preconceito e a desconfiança da comunidade. Cada aula, cada risada, cada conquista de seus alunos era um passo para a vida que ela desejava construir. E mesmo quando sussurros negativos chegavam até ela, a certeza de que estava fazendo a coisa certa a impulsionava. A chama de sua determinação ardeu intensamente, desafiando todas as barreiras. No evento que celebraria o sucesso de seu projeto, um velho amigo de Carlos apareceu, trazendo consigo a possibilidade de um reconhecimento que poderia transformar não só sua vida, mas impactar para sempre a vida das crianças ao redor. Mas com essa esperança brilhando, Helena se viu questionando até onde ela iria para mudar não apenas seu destino, mas o de tantas outras vidas. O peso da pergunta flamejava no ar, enquanto a comunidade olhava para ela, esperando, ansiosa por uma resposta. O dia do evento chegou e a escola estava adornada com bandeirinhas coloridas, balões e cartazes feitos pelas crianças, que agora estavam mais animadas do que nunca. Helena caminhou pelos corredores, observando as risadas e o brilho nos olhos de seus alunos. Sua ansiedade e nervosismo se misturavam à alegria que pulsava ao redor. Seria um momento decisivo na sua jornada, um passo em direção a algo grandioso. Ela sabia que todos esperavam por um discurso, mas estava tão imersa em seus próprios pensamentos que temia não encontrar as palavras certas. A mente a levava para um lugar sombrio, onde a presença de Carlos a assombrava. Como ela gostaria que ele estivesse ali, orgulhoso, apoiando-a. Mas, ao mesmo tempo, uma nova determinação crescia dentro dela. Não era apenas para ela, mas para cada criança que acreditava em seu projeto, que sonhava em transformar suas vidas. À medida que as crianças se organizavam, seu coração bateu mais forte. Miguel e Ana estavam sentados na primeira fila, sorrindo para ela. O olhar deles era um misto de confiança e amor, como se dissessem: vai dar certo, mãe. Nós acreditamos em você. Aquela energia renovou suas forças e Helena respirou fundo, súbita e intensamente. Quando tomou a palavra, o silêncio se instaurou. As vozes da plateia a deixaram com medo do que poderia acontecer a seguir. Mas Helena começou a falar, e a paixão tomava conta de seu ser, como um incêndio indomável. Queridos amigos e familiares, hoje é um dia especial.
Não apenas para mim, mas para todos nós aqui presentes. Estamos aqui para celebrar não só a educação, mas também a esperança que podemos oferecer uns aos outros. As palavras fluíram com sinceridade. Ela compartilhou histórias das crianças, das dificuldades que enfrentavam e dos pequenos triunfos que já haviam alcançado. Olhando nos rostos dos presentes, viu lágrimas de emoção brotando, risadas de felicidade e um profundo senso de comunidade que a tocava profundamente. Sua voz ecoava, e em seu interior, ela percebeu que estava não apenas homenageando Carlos, mas também reafirmando o compromisso de dar um futuro melhor às crianças. No final do discurso, aplaudida de pé, um dos sentimentos que mais a arrebatou foi a gratidão. Ao olhar novamente para Miguel e Ana, seus sorrisos eram intermináveis, e a emoção em seus olhares era inconfundível. Mas a vida sempre tem seus desafios. Enquanto aplaudiam, Helena avistou o velho amigo de Carlos, entre o público, com um semblante comum, mas um olhar ardente. Ele se aproximou, parecendo hesitante, e a expressão em seu rosto parecia trazer uma notícia que poderia mudar tudo. Helena, precisamos conversar. Eu tenho algo muito importante para te dizer sobre Carlos. O frio na barriga aumentou. O que poderia ser tão relevante vindo dele? Momentos antes de murchar os sorrisos daquela celebração tão esperada, sua mente disparou com perguntas do que seria agora. Seria uma revelação sobre Carlos que mudaria tudo? Seria um peso que teria que carregar, ou algo que traria novas esperanças? Ela engoliu em seco, a segurança que estava sentindo acerca do futuro daquelas crianças começando a desmoronar. O que você precisa me dizer? Indagou Helena, a apreensão tomando conta de seu coração. O que ela não sabia era que estava prestes a enfrentar mais uma prova de força, dessa vez ligada ao passado que jamais imaginou que a acompanharia. A respiração de Helena se tornou pesada, como se cada palavra que estava prestes a ouvir carregasse o peso de uma montanha. O homem diante dela, Edson, tinha os olhos vermelhos. Era evidente que ele carregava um fardo. Helena, eu não queria que você soubesse assim, mas é preciso. Carlos estava preso em algo muito maior do que nós imaginávamos. Uma dívida, uma escolha errada, sua voz falhou, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O tempo pareceu parar. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. As alegrias trocadas, os dias luminosos, toda a vida que tinha construído com Carlos agora parecia uma miragem. Uma dívida? O que isso significa? Ele nunca comentou nada disso comigo. Edson se adiantou. O murmúrio da multidão se tornou um eco distante, enquanto um novo mundo de insegurança se desdobrava à sua frente. Ele queria te proteger, Helena. Ele sabia que tinha se metido em problemas sérios, mas achou que podia resolvê-los por conta própria. Inclusive, chegou a procurar ajuda, mas foi tarde demais. Na última semana, ele estava com medo. Medo de perder você e as crianças. As palavras de Edson atingiram-na como um soco no estômago. Como pôde não perceber o desespero de Carlos? As noites em que ele não parecia totalmente presente, a forma como desviava o olhar quando o assunto era o futuro deles. Uma imagem inquietante tomou conta de sua mente, e a culpa respirava a cada pensamento. Então, você quer me dizer que a morte dele não foi só um acidente e foi por conta das escolhas dele? A voz dela estava tingida de uma mistura de indignação e desespero. Onde está a justiça nisso tudo, Edson? Ele hesitou, olhando ao redor, como se temesse não estar ali, em meio a tantos, para discutir assuntos tão delicados. Ele se entregou a uma situação perigosa, e não aguentou a pressão. Helena, é muito doloroso, mas tem mais. Ele deixou uma carta que não conseguiu entregar a você. A esperança foi um piscar rápido, mas logo se transformou em desespero. Uma carta não traz respostas, traz questões que ninguém gostaria de perguntar. Uma carta? Repetiu ela, com a voz quase um sussurro. O que ela diz? O que mais eu não sei sobre ele? Edson olhou para baixo, constrangido. Eu prometi a ele que ajudaria. Mas também prometi que não contaria nada de você até que estivesse pronta. Os aplausos que ecoavam mais atrás na sala agora pareciam um murmúrio distante. Helena lutou contra a enxurrada de sentimentos que a golpeava. As crianças estavam lá, felizes e despreocupadas, e agora tudo parecia tão fora de lugar. A celebração que deveria ser um marco em sua vida estava à beira do desmoronamento. Helena, eu não vim aqui para estragar essa comemoração, mas você tem o direito de saber a verdade. E eu quero ajudá-la, disse ele, com um olhar cheio de fervor. A tensão no ar era palpável. A vida que ela havia planejado pareceu se desfazer diante de seus olhos. O que viria a seguir?
Como ela poderia explicar isso tudo a Miguel e Ana? E mais importante, como ela iria encontrar a força para continuar e dar sentido à tragédia que envolvia a partida de Carlos? Antes que pudesse responder a Edson, o som de uma discussão estrondosa começou a se espalhar pela sala. Algumas mães pareciam preocupadas. Helena virou-se para ver o que estava acontecendo. E ali, em meio ao tumulto, avistou Ana, lágrimas nos olhos, apontando para a saída. Miguel estava perto, com um olhar de desespero. O que estaria acontecendo com seus filhos? E o que mais ela ainda teria que enfrentar? Ela não sabia, mas sentia que essa conversa com Edson era apenas o começo de um ciclo doloroso. Uma tempestade estava se aproximando, e ela precisava estar pronta para enfrentá-la. Vamos, precisamos ir até eles, disse Helena, acenando para Edson. Estava convencida de que, enquanto lutasse por seus filhos, poderia encontrar alguma forma de enfrentar a verdade sobre Carlos. Mas a pergunta que a atormentava era: será que as revelações sobre o passado do pai iriam afetar o futuro deles? Helena se moveu rapidamente em direção aos filhos, os pés quase mal tocando o chão. Analisava cada passo, como se as batidas de seu coração fossem uma dança descompassada, misturando preocupação e determinação. Quando chegou até Ana, a pequena estava em meio a um grupo de crianças, um mar de rostos curiosos e preocupados, mas a expressão no rosto de Miguel era devastadora. Uma mistura de impotência e vulnerabilidade. Mãe, Miguel gritou, os olhos arregalados. A Ana está assustada. Ela não consegue entender. Helena se agachou e envolveu os dois em um abraço apertado. Os aromas da festa, o doce do bolo e o perfume das flores, agora pareciam distantes e irreais. Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui, e tudo vai ficar bem, disse, mesmo se perguntando, no fundo de sua mente, se essas palavras tinham verdade. A situação era tão maior do que ela. Ela viu alguém estranho lá fora. Miguel continuou, a voz trêmula. Ele estava olhando para nós, e parecia perigoso. Helena olhou ao redor, e um frio percorreu sua espinha. A festa, que antes pulsava com risadas e música alegre, agora estava flutuando num silêncio tenso. A adrenalina começava a fazer efeito, e ela sentiu que precisava agir. Ana, querida, você se lembra do que eu ensinei sobre procurar um adulto que confia? A menina balançou a cabeça, apesar das lágrimas. Vamos todos ficar juntos e procurar o papai do Edson. Ele vai nos ajudar, sugeriu Helena, tentando manter a calma enquanto seu próprio coração começava a acelerar. Ela estava preocupada, mas também estava ciente de que precisava manter seus filhos seguros. A multidão que antes parecia uma muralha de apoio agora se tornava uma fonte de ansiedade. Vem cá, Edson, chamou Helena, a voz estrondando entre os murmúrios. Ele se aproximou, com os olhos mais alertas agora. Miguel e Ana estão um pouco apavorados com algo que aconteceu. Você tem uma ideia de quem eles podem ter visto lá fora? A mente de Helena estava fervilhando com opções. A presença de Carlos ainda a atormentava, e agora isso. Edson avaliou a situação e pisou para acompanhar. Vou procurar, fique calma, disse, enquanto se afastava em direção à saída. Helena se virou para as crianças, tentando reassegurá-las, mas suas próprias inseguranças eram quase insuportáveis. Pode ser só um mal-entendido, filhos. Vamos ficar juntos e esperar. Tentava falar com confiança, mas a verdade era que sua mente estava cheia de dúvidas. E se realmente estivesse em perigo? O passado de Carlos estava chegando como sombras e agora se defendendo numa nova forma. Após alguns instantes que pareceram horas, Edson voltou, ofegante. Não é nada. Era só um cara que estava fora. Ele disse que estava esperando um amigo. Aparentemente, não tem nada a ver com você ou com a festa. A expressão de alívio nos olhos de Edson deu um pequeno respiro em meio ao caos. Helena puxou um pouco os filhos para mais perto, deixando um espaço maior entre eles e o tumulto. Que alívio, né? Mas vamos todos entrar, não podemos nos distrair agora. Tem muita gente aqui que ama vocês. As crianças assentiram, mas o olhar de Miguel ainda carregava uma profundidade de preocupação. Uma sensação de que eles poderiam, talvez, estar num ciclo de eventos que só começava. Helena Edson chamou de volta, hesitante. Precisamos falar de Carlos. Tem mais coisas que você precisa saber. Os tamponamentos de um novo pesadelo começaram a girar em sua mente. Assim que Helena olhou para Edson, o peso da incerteza fez seu coração afundar outra vez. A verdade do passado, que sempre lhe pareceu tão distante, agora se aproximava como um golpista faminto. Eu não sei se estou pronta para isso, Edson, confessou, enquanto sentia o peso do olhar dos filhos em seu coração.
Quando será a hora certa para entender toda essa tragédia? No fundo, Helena já sabia. Cada revelação sobre Carlos se tornaria, muito provavelmente, uma tempestade que varreria sua vida e dos filhos. Se vamos seguir em frente, precisamos encarar tudo, mas será que essa verdade trará mais dor ou permitirá que curemos algo que parece irremediável? A pergunta pairou no ar, como um eco do futuro que ainda estava por vir. Helena respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Edson. O ar estava pesado e carregado de tensão, como se cada instante fosse um pequeno fio prestes a arrebentar. Miguel e Ana, assustados ao seu lado, pareciam capturar essa energia, absorvendo a preocupação da mãe. Helena se perguntou se as crianças perceberiam a gravidade da conversa que se aproximava, mas era inevitável. Vamos para um lugar mais calmo, Edson sugeriu, olhando ao redor. Não é o momento para isso aqui. O barulho da festa só vai deixar tudo mais difícil. Eles se afastaram da festa, a música agora um murmúrio distante. Caminharam até uma pequena área ao lado, onde algumas árvores ofereciam sombra e um pouco de privacidade. O sol, que antes parecia brilhar com intensidade, agora parecia triste, obscurecido pelas nuvens que começavam a surgir no horizonte. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O olhar de Ana estava fixo em Helena, buscando segurança. Vou explicar tudo, meus amores, respondeu Helena, tentando manter a calma. Ela segurou a mão de Miguel e, com a outra, acariciou o cabelo de Ana. Mas, primeiro, precisamos entender o que Edson tem a dizer. Edson olhou para Helena, hesitante. Carlos, ele não está exatamente como você pensa. O que vou te contar pode mudar tudo. A tensão crescia entre eles como um elástico prestes a romper. Helena forçou um sorriso, embora sentisse um nó no estômago. Nós já sabíamos que ele tinha problemas, mas o que mais pode ser tão grave? Edson respirou fundo. Ele ainda está muito próximo de vocês. Eu recebi algumas informações. Carlos estava em liberdade condicional e, pelo que disseram, começou a agir de forma estranha novamente. Há rumores sobre ele, coisas que podem impactar você e as crianças. O queixo de Helena caiu, e os olhos de Miguel se arregalaram. Parece um pesadelo, não é? Mãe, o que isso significa? Ele está de volta? Eu não sei, Miguel, não sei. Os sentimentos de desespero e pânico se chocaram com a necessidade de proteger os filhos. Mas precisamos nos preparar para qualquer coisa. Você não precisa ficar sozinha nessa, Edson insistiu. Eu posso ajudá-los a se proteger. Conheço pessoas que podem prestar atenção e garantir sua segurança. Helena sentiu um misto de gratidão e temor. O que mais ela poderia fazer? E se o que você diz for verdade? E se ele decidir vir atrás de nós? Ana, sem entender completamente, segurou a mão da mãe e fez uma pergunta que cortou direto a alma de Helena. Mãe, ele vai machucar a gente? As palavras da filha foram como um balde de água fria, fazendo Helena perceber a gravidade da situação. Não, meu amor. Ninguém vai machucar vocês. Eu prometo protegê-los, disse, fazendo um esforço para transmitir confiança, mesmo que seu coração estivesse apavorado. Enquanto a conversa prosseguia, os pensamentos de Helena se agitaram. E o que vou fazer se Carlos aparecer? Como eu posso enfrentar esse passado que tenta voltar como um fantasma? Edson a olhou, seus olhos sérios. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Você pode confiar em mim. A seriedade na voz dele a fez sentir um leve alívio, mas a incerteza ainda pairava. O dia que prometia ser uma celebração se tornava cada vez mais uma armadilha. Helena sabia que não seria fácil encarar a verdade, mas os rostos de Miguel e Ana a mantinham firme. O que mais poderia se revelar? A resposta se escondeu entre as sombras, como um mistério carregado de dor e esperança. Helena olhou para a festa que pulsava distante, um retrato de normalidade. Uma dança entre o passado e o futuro a convidava a decidir. O que seria preciso para quebrar a corrente do medo que a aprisionava? E se Carlos realmente decidisse cruzar seus caminhos novamente? Os olhos de Edson estavam fixos nos dela, esperando um sinal. Ela teve certeza de que a próxima etapa de sua vida estava prestes a se revelar, mas com que preço? Enquanto Helena ponderava, o céu começava a escurecer e tudo o que restava era esperar o que estava por vir. Helena sentiu como se o tempo tivesse estagnado. A brisa morna soprava através das árvores, mas seu coração pulsava em um ritmo frenético. Os risos e a música da festa pareciam se dissolver em um eco distante, deixando apenas a sombria realidade à sua frente. Mãe, o que vamos fazer?
Miguel insistiu, seus olhos grandes refletindo uma mistura de confusão e medo. Ana, mais quieta, ainda segurava a mão da mãe, buscando consolo. Precisamos pensar com clareza. Vamos, Helena hesitou, sem saber o que dizer a seguir. Vamos nos certificar de que estamos seguros. Isso é o mais importante. A determinação em sua voz lutava contra o desespero que a consumia. Edson a observava atentamente. Eu posso organizar uma segurança. Posso falar com alguns amigos que conheço. Eles podem ajudar a monitorar a situação. Sua voz era firme, e Helena queria acreditar nele. E se for isso que Carlos quer? Se ele vier aqui, no meio da festa? O medo tomou conta dela, e sua mente começou a girar com imagens do passado. As noites de angústia que nunca pareciam acabar. O medo de que tudo pudesse recomeçar. Mãe, vamos embora. Eu não quero ficar aqui. Miguel exclamou, abandonando qualquer traço de calma. Helena olhou para os filhos, e a dor deles refletia em sua própria alma. O que ela poderia dizer? Que estavam seguros. Que tudo ficaria bem. Era hora de agir, mas o que fazer? A festa, que antes parecia um símbolo de comunhão, agora era uma armadilha. Miguel, Ana, escutem-me. Ela falou com firmeza, tentando reunir coragem. Nós vamos voltar para casa, mas quero que vocês saibam que sempre vou proteger vocês, custe o que custar. Ninguém vai nos machucar. Eu prometo. Suas palavras saíram com uma força que mal reconhecia. Edson, percebendo a intensidade do momento, decidiu agir. Vamos com calma. Primeiro, precisamos de um plano. Se Carlos estiver realmente nesses rumores, não podemos agir por impulso. Vamos nos preparar. Fiquem aqui enquanto eu vou ver como podemos ajudar vocês a ficarem em segurança. Helena sentiu um misto de medo e esperança subindo em seu peito. Tinha que confiar em Edson, em si mesma, e na força que precisava encontrar para lidar com essa nova batalha. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja, como se o universo estivesse ciente de sua luta interna. Mãe Ana puxou seu braço, interrompendo seus pensamentos. Helena virou-se, vendo a inocência refletida nos olhos da filha. Você vai ficar bem? O simplesmente ficar bem fez o coração de Helena contorcer mais uma vez. Ela se agachou, olhando nos olhos da menina. Enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem, meu amor. É isso que importa. Eles permaneceram ali, sob as árvores, como um abrigo temporário em meio ao caótico cenário que se desenhava. Quando Edson voltou, sua expressão era grave. Eu consegui uma forma de proteger vocês. Podemos ir agora. Helena sentiu uma onda de alívio misturada à apreensão. Seu coração piscava entre a esperança e o temor. Ao se afastarem da sombra das árvores, o brilho da festa começava a ficar para trás, deixando-lhes um caminho desconhecido pela frente. Foi nesse momento que ouviu um barulho pertinho. Algo se movia entre as sombras. Um arrepio subiu por sua espinha, e ela parou abruptamente. O que foi isso? Miguel falou em um sussurro, a expressão de terror cobrindo seu rosto. Helena trocou o olhar com Edson, e, num instante, a realidade tomou os contornos de um pesadelo. Porque ela sabia que o perigo não estava apenas fora. Às vezes, os monstros que mais tememos são os que também carregamos dentro de nós. Com um medo renovado e com as crianças coladas a si, ela virou-se em direção ao som. O que ela encontraria daquela vez? E como essa nova virada na história poderia mudar tudo novamente? Helena respirou fundo, o cheirinho doce da terra molhada misturando-se com o cheiro do medo que pairava no ar. O coração dela acelerou quando um vulto se moveu mais uma vez, bem na borda das árvores. Os filhos sentiram esse clima tenso e se aproximaram ainda mais dela, como se a presença dela fosse um escudo. O que foi, mãe? Miguel perguntou, a voz quase um sussurro. Sua incerteza cortava o silêncio como uma faca, e Helena se esforçou para manter a calma. Sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia acabar com a pequena esperança que ainda existia entre eles. Ela ainda não tinha certeza do que estava prestes a enfrentar, mas uma certeza crescente invadia. Sua luta não era apenas contra uma sombra do passado, mas contra os demônios que ameaçavam o presente. Mãe, eu vi alguma coisa. Ana insistiu, o olhar assustado como se quisesse acreditar que a mãe poderia realmente protegê-la. Edson colocou uma mão protetora no ombro de Helena. Ele também estava nervoso, mas sua presença parecia dar um pouco de força a ela. Vamos nos afastar, Helena. Não vale a pena arriscar, ele sugeriu, com a voz baixa e grave. A ideia de correr fez o corpo de Helena tremer. Ela queria agir, mas o medo a paralisava.
Antes que pudesse decidir alguma coisa, o som que as inquietava se transformou em um ruído mais forte. Era como se alguém estivesse se movendo de forma brusca entre as árvores. Nesse momento, algo familiar cruzou a mente de Helena, os ecos de uma infância perdida, de medos que teimavam em se repetir. Seria Carlos? O desejo de confrontá-lo pulsava dentro dela, mas a razão dizia para esperar. Mãe! Miguel puxou sua mão, fazendo com que ela voltasse à realidade. Nós precisamos ir. Ainda sem ação, Helena se sentiu sufocada pela urgência dos filhos. Ao olhar para as crianças, viu a esperança e o medo se entrelaçando em seus rostos. E foi neste momento que decidiu que não podiam continuar à mercê do desconhecido. Elas precisavam saber a verdade, não importava quão dolorosa ela pudesse ser. Edson, precisamos investigar, disse Helena, a voz decidida. Não podemos simplesmente ignorar isso. Temos que descobrir o que está acontecendo. Ele hesitou, mas a expressão de determinação no rosto dela o convenceu. Está bem. Mas vamos ser cuidadosos. Não podemos nos expor. Com um movimento rápido, Edson conseguiu pegar uma lanterna que estava em seu bolso. Fique junto de mim, ele orientou as crianças, começando a andar na direção do barulho. A luz tremeluzente da lanterna revelou o caminho diante deles, mas a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O som agora era mais claro, e Helena sentiu uma onda de medo misturada a uma curiosidade incontrolável. O que ela encontraria? Algo que poderia resolver seus problemas ou mais uma peça desse quebra-cabeça doloroso? À medida que se aproximavam, a verdade começou a se revelar. Entre as árvores, claro agora sob a luz da lanterna, estava algo que fez o coração de Helena parar. Uma figura encapuzada, parecida com alguém que ela conhecia muito bem. Mãe! Olha! Miguel gritou, mas a voz dele se perdeu na confusão de emoções dentro dela. Helena queria gritar, queria correr, mas o peso das memórias a aprisionava. Quem é você? A voz dela tremeu, e a figura parou, virando lentamente o rosto para encarar Helena. Os olhos brilhavam como uma luz na escuridão. Você nunca deveria ter vindo aqui, a figura sussurrou, uma voz que ecoava em seus pesadelos. As crianças atrás dela estavam aterrorizadas, e o silêncio carregava o peso de uma revelação iminente. O que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Helena lembrou-se da promessa que fez a si mesma. Ela entrou em combate com os sentimentos de impotência. Não posso permitir que isso aconteça novamente. Não agora. O que revelações a aguardavam? O que aquele rosto conhecido estava prestes a dizer? As respostas podem ser mais devastadoras do que ela imaginava. Helena sentiu o coração acelerar ainda mais ao ouvir aquelas palavras. O que poderia ser tão grave a ponto de não deviam estar ali? O rosto encapuzado estava começando a se revelar, e ela podia ver uma linha de familiaridade nas feições que antes lhe eram tão queridas. O frio na barriga crescia, e ela queria entender, saber quem estava diante dela, e o que suas palavras significavam. Diga-me quem você é. Helena gritou, seu tom de voz firme desafiando a vulnerabilidade que a dominava. A figura hesitou, como se desejasse se esconder sob o manto da escuridão. Você não se lembra de mim, Helena? A voz soou com uma mistura de dor e saudade. Era como se cada palavra carregasse um pedaço de história. Eu sou a resposta que você procura. Sou o eco das escolhas que você deixou para trás. As crianças se apertaram ainda mais contra Edson, cujos olhos se arregalaram em preocupação. A atmosfera tornou-se pesada, carregada de um misto de pavor e expectativa. Miguel, com a voz trêmula, perguntou, Mãe, o que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Helena não conseguia tirar os olhos da figura, e a lembrança de um passado distante começou a ressurgir em sua mente. Momentos felizes, risadas, mas também sombras e tristezas que se misturavam a um amor quase esquecido. Você não pode fugir de suas origens, Helena, continuou a figura, agora mais visível. Era uma mulher, seu rosto macio marcado por dores que pareciam tão familiares. Eu sou Clara, sua irmã. Um grito sufocado escapou dos lábios de Helena. Clara? Mas, você estava desaparecida. Todos nós achamos que você estava morta. A neblina de confusão se dissipou lentamente, e a verdade cortou como uma faca, deixando uma ferida exposta. Clara mordeu os lábios, lágrimas se formando em seus olhos. A verdade é mais complexa do que a morte. Eu precisei sair, Helena. Precisei me proteger e a você também. O mundo ao redor parou. O eco do passado de Helena estava de volta, não como um sussurro, mas como uma tempestade, pronta para desabar. O que a vida havia feito com elas?
Quantas coisas haviam sido perdidas nesse tempo perdido? Você está aqui agora. Por que voltou? Helena sentia a raiva e o alívio misturarem-se dentro dela. Por que não voltou antes, quando precisávamos de você? Precisei entender o que havia acontecido, Clara respondeu, a voz quebrando. E a escuridão se esconde por onde menos se espera. Mas agora, você e suas crianças estão em perigo. As palavras estavam carregadas de gravidade, e Edson puxou Helena para mais perto. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas sentia que tudo aquilo era mais profundo do que apenas um reencontro familiar. Mãe, o que ela quer dizer? Ana interveio, angustiada. Helena levou um tempo para responder. Olhando para os filhos, decidiu que, com a verdade, viriam as respostas que tanto procurava. Clara, eu preciso saber. O que está ameaçando nossas vidas? A expressão de Clara tornou-se séria. Carlos, ele nunca realmente foi embora. Ele está mais perto do que você imagina, e o que ele quer não pode ser ignorado. O medo cresceu no olhar de Helena. Lembranças de um amor arruinado flutuavam na mente dela, fazendo seu sangue gelar. O que ainda estava por vir? O que Carlos tinha em mente? As crianças olhavam para ela, e, por um momento, Helena se sentiu perdida entre o desejo de proteger e a necessidade de enfrentar. Me diga como podemos parar isso, ela pediu, a voz cheia de determinação. Toque a verdade. Só assim você poderá proteger sua família, Clara respondeu, uma faísca de esperança nos olhos. Mas enquanto as palavras de esperança saíam da boca da irmã, uma sombra se moveu entre as árvores, e o ar gelado da noite trouxe um novo aviso. Helena mal teve tempo de pensar nas consequências. Estavam entre um renascimento e a possibilidade de um novo pesadelo. O que Carlos faria agora que soubesse que sua irmã retornará? E, principalmente, o que isso significaria para seus filhos? A resposta estava prestes a se revelar com uma força devastadora. As árvores balançavam ao vento, e o silêncio noturno foi cortado por um farfalhar repentino. Clara olhou para a direção da sombra, seus olhos se arregalando de medo. Ele já está aqui, murmurou, quase para si mesma, enquanto a tensão aumentava no ar. Helena sentiu o corpo gelar. Carlos! Como ele poderia estar tão perto? Uma avalanche de sentimentos a dominou, raiva, desespero, uma vontade quase incontrolável de proteger os filhos. Com um movimento rápido, colocou-se na frente das crianças, enquanto Edson ajudava a formar um escudo entre eles e a ameaça iminente. Clara, o que você sabe sobre ele? O que precisamos fazer? A voz de Helena tremia, mas ela fazia questão de parecer forte. A irmã a observava com aquela expressão intensa, como se estivesse pesando cada palavra. Carlos, ele sempre foi manipulador. Ele se esconde em ilusões, nas fraquezas das pessoas. E ele sabe que você é o ponto fraco dele. O olhar de Clara refletia preocupação, um reflexo do que uma vez havia sido sua relação com o irmão. Mãe, quem é Carlos? Miguel perguntou, a voz trêmula misturada com curiosidade e medo. Ana segurou a mão do irmão com força, procurando conforto. Carlos é seu pai, Helena disse em um fio de voz, seu coração apertado ao pronunciar a palavra. O clima ao redor deles era denso, como uma nuvem sobrecarregada prestes a desabar. As crianças olharam para ela, confusas. Mas ele nunca esteve aqui, não é? Pipocou Ana, a inocência ainda brilhando em seus olhos, mesmo diante da agitação. Ele estava longe, mas nunca verdadeiramente longe. Clara ajustou seu tom, como quem tenta acalmar um espírito inquieto. E ele não vai desistir de se aproximar de você, Helena. Você precisa ser forte, porque as sombras que ele traz são mais do que você imagina. Helena sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que fazemos então? Como podemos nos proteger? Nesse instante, um grito cortante ecoou na noite, fazendo todos se virarem abruptamente. Era um grito que rasgava a escuridão, clamando por ajuda, cheio de desespero. É ele! Clara exclamou, e a expressão de medo em seu rosto fez o coração de Helena afundar. Quem está lá? Edson indagou, tentando sondar a origem do grito. Os olhos de Helena se fixaram na escuridão à frente, uma mistura de temor e determinação pulsava dentro dela. Não podemos deixar que a escuridão se espalhe. Precisamos ir, precisamos verificar. Os filhos hesitaram, mas a determinação de Helena era contagiante. Não temos escolha, precisamos entender. A ideia de correr para a escuridão era aterrorizante, mas ficar ali, parados, não era uma opção. Com um movimento firme, Clara liderou o caminho, e Helena seguiu logo atrás, protegendo as crianças. O som dos passos na terra seca ecoava, junto com o som das folhas sendo esmagadas sob seus pés.
Cada passo parecia um afastamento da segurança do lar, uma viagem ao desconhecido. Conforme se aproximavam, o terror transformava-se em adrenalina. Helena respirou fundo, sabendo que cada escolha poderia mudar o curso de suas vidas. Ao chegarem perto da clareira, pararam. Os olhos de Clara se arregalaram e seus lábios se moveram em um sussurro. Ele está lá, Helena. A verdade que você tem que enfrentar está bem diante de você. Helena viu uma figura distância, iluminada por uma luz tênue, e seu coração disparou. E quando a revelação chegou, a verdade mais sombria de todas estirou sua mão, pronta para puxá-la para um mundo de sombras. É a hora da verdade, mas você está pronta para ouvir? Clara perguntou, e o silêncio só aumentou a expectativa. O que essa verdade poderia significar para todos eles? A resposta estava a poucos passos de distância, mas o medo da transformação de tudo que conheciam era avassalador. Helena estava paralisada, o coração batendo forte como um tambor em meio ao silêncio pesado da noite. A figura à sua frente, iluminada de forma enigmática, parecia se mover como uma sombra viva. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, enquanto ela tentava unir os pedaços da história que se desenrolava à sua frente. Você está pronta para ouvir? A pergunta parecida com o fecho de um destino. Clara piscou, seu olhar como uma portadora de verdades pesadas. E ali, entre as árvores, Helena sentia que tudo poderia mudar, mais uma vez. Sim, ela finalmente respondeu, sua voz trêmula, mas decidida. Estou pronta. Não apenas para ela, mas para Miguel e Ana, que olhavam para ela com os olhos esperançosos e assustados. Ela sabia que a proteção deles dependia dela. Com um movimento cauteloso, Clara deu um passo à frente, e Helena seguiu. A figura sob a luz começou a tomar forma, como se uma névoa estivesse se dissipando. Era um homem, e Helena reconheceu o perfil familiar. Era Carlos. As emoções se misturaram: medo, raiva, e uma sensação de perda que quase a fez vacilar. Você está vivo. A descoberta golpeou com uma força que a deixou tonta. A lembrança do luto, da dor e do vazio inundaram seus pensamentos. Helena. Carlos começou, sua voz suave, como uma brisa tentando acariciar feridas abertas. Eu voltei para você. Para a nossa família. As palavras estavam carregadas de uma expectativa que Helena não podia suportar. Para a nossa família? O desprezo se misturou ao desespero em sua voz. Você partiu, Carlos. Deixou tudo para trás. Não há família sem responsabilidade, sem amor, sem compromisso. Ele hesitou por um momento, como se as palavras dela o atingissem. Eu fiz isso para proteger vocês. Tinha que sair. Fui forçado a escolher. Sua expressão revelava uma vulnerabilidade, mas não seria suficiente. Proteger? Olha ao seu redor. O que você trouxe com a sua ausência foram sombras. Você não pode me proteger e me destruir ao mesmo tempo. Helena sentiu o peso das palavras dela ressoar como trovões no ar. Helena, eu sei que errei, mas eu estou aqui agora. Preciso de você. Precisamos de um recomeço. Ele estendeu a mão, um gesto que deveria ser de amor, mas para Helena, parecia uma armadilha. Um recomeço? E com qual preço, Carlos? O que você trouxe consigo? Quais são as ameaças que nos cercam? Ela não estava disposta a cair em sua teia mais uma vez. Ao seu lado, os olhares de Miguel e Ana radiavam medo e confusão, inquietos por tudo que estava se desenrolando. Carlos desviou o olhar, seu rosto se tornando sombrio. A dívida. Eu não consegui escapar das consequências. E agora, isso pode afetar vocês. A única forma de garantirmos segurança é enfrentando isso juntos. Helena percebeu que havia algo mais sombrio naquelas palavras. Juntos? Você fala como se tivesse um plano, mas quem será a próxima vítima dessa história? Meus filhos? O fardo da verdade parecia pesadíssimo, e Helena se tornou a guardiã da esperança. Era sua responsabilidade reescrever a história, e ela não estava disposta a deixar aqueles medos consumirem a vida que havia construído. Mãe, Miguel chamou, a voz trêmula aos seus pés. Você pode confiar nele? Helena olhou para as crianças, vendo o brilho de esperança refletido em seus olhos. Era o momento de definir qual história elas queriam viver. Se eu confiar, será com condições. Primeiro, quero a verdade, toda a verdade, ela disse, olhando em seus olhos, radiante de firmeza. Se você realmente quer ser parte de nossas vidas novamente, precisa nos mostrar que é um caminho seguro. Carlos balançou a cabeça, com um sinal de rendição. Está bem. Eu vou contar tudo. E prometo protegê-los. Mas, por favor,
você tem que estar disposta a lutar junto comigo. Há pessoas que estão atrás de mim e, pior, de vocês. Quem? Helena sentia uma tempestade se formando dentro dela. A dor da verdade seria um golpe, mas era necessário enfrentá-la. Meus credores. Eles não vão parar até que eu pague minha dívida. A preocupação na voz dele se tornou um eco do passado, como uma sombra familiar. E eles sabem que você e as crianças são vulneráveis. Observando Carlos, a determinação de Helena cresceu. Ela não permitiria que os erros do passado se tornassem um fardo irreparável para os filhos. Tudo bem. Agora que a verdade está aqui, vamos enfrentar isso juntos. Mas precisamos de um plano. Um plano? Carlos olhou para ela, seus olhos refletindo um toque de esperança desesperada. Sim, podemos achar um jeito de criar segurança para vocês e confrontar essa situação. Primeiro, temos que chegar a um acordo e garantir que eles não se aproximem. E o que podemos fazer para impedir tudo isso? Ela olhou fixamente, sentindo um raio de determinação iluminar sua mente. A união é a nossa única chance. Os filhos se aproximaram, e Helena tomou a mão de Miguel e Ana, fortalecendo a conexão familiar. Olhando nos olhos de Carlos, ela percebeu que a escuridão não era um destino. Era uma luta, e cada nova história tinha o poder de criar esperança. Podemos ser quem decidirmos ser. Essa jornada não é só sobre você, Carlos, mas sobre nós quatro. Vamos fazer isso juntos. Carlos assentiu lentamente, a expressão nos olhos agora transparecendo um entendimento renovado. E assim, naquela noite, sob as sombras que flutuavam entre as árvores, uma nova história começa a se formar, uma reviravolta repleta de coragem, esperança e a determinação de um futuro capaz de transformar a dor em força. Helena soube que, enquanto estivessem unidos, nenhum passado poderia derrubá-los. Mas a luta ainda estava longe de acabar. O horizonte aguardava batalha à frente, e não haveria como escapar. A história deles dependia de escolhas feitas juntos, e agora era a hora de agir. O amanhecer estava apenas começando a despontar, e Helena estava decidida. Ela lutaria pelo que mais amava. E agora, você não pode perder o próximo capítulo dessa incrível jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o nosso algoritmo e propagar essa mensagem de amor. Comente suas reações e teorias sobre as revelações surpreendentes. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Não espere nem mais um segundo, pois apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.